Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero ler com você a partir do verso de número 13. Quero tanto que você não deixe nada tirar a sua atenção. Deus tem muito ainda a fazer nesse culto de hoje, por meio da palavra. No final, a Lu vai estar ministrando novamente, mas eu quero a sua atenção. Nada, as suas redes sociais, as suas preocupações, nada tire a sua atenção nessa noite, em nome de Jesus. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, a Bíblia diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém.
Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Não há ninguém dentro desse auditório que não dependa totalmente do Senhor, das tuas direções, da tua palavra. Por isso, nos dê graça nessa noite, Senhor, entendimento, discernimento de espírito, para que entendamos o que o Senhor deseja falar, conforme cada necessidade, sobre cada um, Senhor. Repouse a bênção do Senhor, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor dê discernimento para, ao sair daqui, ao findar dessa noite, possamos ter direções tão claras, que o Senhor possa ser ainda mais amado por nós. Essa é a nossa oração. Desde já nós devolvemos somente o teu Filho, toda honra, toda glória e todo louvor dessa noite, dessa palavra e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Olhos abertos é o tema dessa palavra. Bom, você sabe muito bem que cada evangelho tem a sua peculiaridade, o seu propósito. O evangelho de Mateus, escrito aos judeus, tem como objetivo revelar um Cristo como rei, diferente do evangelho de Marcos, que foi escrito aos romanos e tem por objetivo revelar o Cristo como servo, diferente do evangelho de Lucas, que foi escrito aos gregos e tem por objetivo revelar Jesus como um homem perfeito. Ele é 100% Deus, mas na sua humanidade ele foi perfeito. Diferente do evangelho de João, que é o único que escreve o evangelho universal numa perspectiva do verbo em que foi encarnado. Mas nós acabamos de ler o evangelho de Lucas. E se o evangelho de Lucas tem por objetivo revelar um Jesus como homem perfeito, é esse homem perfeito aperfeiçoando os imperfeitos dessa noite, os improváveis, aqueles que estão sendo aperfeiçoados. É esse homem perfeito nos aperfeiçoando por meio da sua palavra. É por isso que é desejo de Deus abrir os nossos olhos, porque eu e você só vamos viver a plenitude do que Deus tem se os nossos olhos forem abertos. Não há possibilidade alguma de você viver a vontade de Deus se as escamas dos seus olhos não caírem. Não há possibilidade nenhuma, você cristão, talvez de muitos anos, de você continuar vivendo a novidade de vida, se a cada dia os seus olhos também não forem abertos por meio do Espírito de Deus. É por isso que essa noite é desejo de Deus limpar a nossa lente, tirar tudo que está ofuscado, tudo que está vendado dos nossos olhos, para que entendamos que a vontade de Deus é boa, não somente boa, mas perfeita e agradável. É vontade de Deus. Preste atenção. Nós estamos no último mês do ano. Eu não sei como foi o seu ano. Eu não sei como está o seu coração diante das suas conquistas, diante da sua espiritualidade, diante da sua fé, diante do cenário do Brasil e do mundo, do cenário político, do cenário econômico. Quando você olha para a sua própria vida, a sua satisfação pessoal, se há um sonho a realizar, se há uma resposta por vir.
fato, irmãos, é que o cenário que Jesus aparece a esses irmãos, a esses dois homens, também era um cenário de desesperança, era um cenário de desânimo. Jerusalém estava cinza, o coração daqueles irmãos estavam aflitos, o coração daqueles que se diziam cristãos, que tinham tido uma experiência com Jesus no seu ministério, eles estavam aflitos, eles estavam angustiados. Não havia mais esperança. Afinal, Jesus tinha sido entregue naquele madeiro, naquela cruz, morto por causa dos nossos pecados, e agora é como se eles estivessem órfãos, é como se eles não tivessem alguém para pelejar por eles, é como se eles não tivessem mais alguém agora para reconhecer ou para ver os prodígios, os sinais, os milagres. Cadê Jesus? É nesse contexto que dois homens saem de Jerusalém a caminho de um povoado, desesperançosos, desanimados. É nesse contexto que Jesus aparece. A primeira coisa que o texto ele nos chama a atenção, e é uma confirmação para mim e para você, é a certeza, irmãos, de que Jesus está no nosso caminho. Eles não estavam em Jerusalém, eles não tinham chegado no povoado, o texto bíblico vai dizer que eles estavam no caminho. Jesus aparece na estrada, no percurso. Eu e você precisamos entender isso de uma vez por todas. Não há possibilidade diante da soberania de Deus não estar no seu caminho. Uma das coisas que eu vim lembrar você aqui nessa noite é que independente do seu percurso, Jesus está ali. Jesus está no seu trabalho, Jesus está na sua casa, Jesus está no seu casamento, Jesus está ali. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Irmãos, é interessante que a presença de Jesus não depende da percepção humana. Jesus estava ali, mas os irmãos não sabiam que era Jesus. É por isso que temos a certeza de que Ele está ali, independente de como você está, independente de qual percurso você está seguindo, Jesus está sempre pronto no nosso caminho. Jesus está o tempo inteiro nos livrando, se revelando, está presente, Ele está em todos os lugares. Você vai se lembrar da maior promessa das Escrituras Sagradas, antes de Jesus ser assunto aos céus, o texto bíblico vai dizer que Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse isso, estava ali o dia 6 de dezembro de 2022. Ele sabia quem estaria vivo. Ele sabia quem ainda tinha propósito de vida. Porque somos tendenciosos nesse cenário de desesperança, de desânimo, de angústia, de achar que a gente está sozinho no caminho.
E a gente, de alguma forma, a gente se esconde na caverna, a gente talvez até quer um pouco da glória de achar, ninguém me ama, ninguém me quer. Deixa eu dizer uma coisa para você, a palavra solidão, para aquele que conheceu a obra da cruz, não existe, porque onde você estiver, o Pai está ali, o Filho está ali, o Espírito está ali com você, você não está sozinho. Entenda isso. É a primeira certeza que eu vim trazer para você. Você não está sozinho. Ele está no seu caminho. Agora, há uma diferença em ele estar e em você perceber. É totalmente diferente. E você pode não perceber por vários motivos. O principal, o que acontece a maioria das vezes é por causa do pecado. Porque o pecado separa você de Deus. O pecado fecha os olhos e não abre. O pecado, ele cega. É por isso que cegueira na Bíblia não é sobre não enxergar com os olhos, é sobre não enxergar Deus. Tem muita gente enxergando com os olhos, mas não enxerga Deus. E dentro do nosso ministério Siloé aqui da igreja, nós temos cegos fisicamente, mas que contemplam a glória de Deus e vivem uma espiritualidade sadia. Eles não são cegos diante de Deus. Preste atenção. É totalmente diferente você entender que Ele está no seu caminho, de você reconhecê-lo no caminho que você está. Porque é diferente quando você reconhece alguém. Quando você percebe alguém. É como se você estivesse dando um passeio, indo no shopping, fazendo alguma coisa, e você vê alguém que você ama demais. O que você faz? Você corre nessa pessoa, você cumprimenta essa pessoa, você abraça essa pessoa, você gasta ali um pouco de tempo com aquela pessoa. Se for íntima e se a presença daquela pessoa for tão importante para você, você até a convida para um café, você até a convida para o programa que você está indo, para o seu compromisso. Porque você percebe a presença de quem você ama. Jesus estava no caminho, mas os irmãos não perceberam que era Jesus. Irmãos, perceber Jesus no caminho é sinônimo de uma vida de gratidão. A percepção de Jesus, ela anula toda murmuração. Porque quando você percebe a Jesus, é sinônimo de que você está alistado nesse processo de aperfeiçoamento, nessa escola de Deus, nessa faculdade de Deus, que é no dia a dia. Você quer saber se você está percebendo Jesus? É se você está vivendo uma vida de santificação. Porque caso contrário, Ele está no seu caminho, mas você não consegue notá-lo. Eles estavam no caminho, mas era como um outro conhecido ali na hora, um desconhecido que eles conheceram ali na hora, e alguém inocente, alguém com falta de informação. Só ele não sabia do que estava acontecendo em Jerusalém, como você pode não saber o que está acontecendo em Jerusalém. Nós precisamos perceber Jesus.
Perceber Jesus no momento em que a vida diz não, perceber Jesus no momento do luto, perceber Jesus no momento da doença, perceber Jesus no momento do culto, perceber Jesus no momento que você está lá no supermercado e você enche aquele carrinho de compra, e quando você chega no caixa, você tira um cartão e você tem recurso para pagar, e você diz: glória ao meu Senhor, que coloca pão sobre a minha mesa. Você precisa reconhecer Jesus quando você está lá na casa dos seus pais e você pode honrar os seus pais. Você precisa reconhecer Jesus quando você acorda pela manhã e você pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Você pode dizer: as misericórdias dele se renovaram hoje e eu posso viver, e esse é o dia que o Senhor já fez. Isso é perceber Jesus. Isso é tão importante, irmãos, porque o cenário que a gente vive está diretamente ligado à falta de perceber Jesus. Você vê alguém desanimado, em algum momento ele perdeu Jesus de vista. Você viu alguém falando mal de alguém, você viu alguém murmurando, algum momento ele perdeu Jesus de vista. É por isso que às vezes tem ambientes que são tão tóxicos. Você sai pior do que você entrou. Eu já vi filho falando assim: eu corro da casa dos meus pais. Eu já vi pais falando assim: eu não vou na casa do meu filho. Não tem explicação o relacionamento dele com a minha nora ou com o meu genro. Porque o ambiente fica pesado. É exatamente esse ambiente de desânimo, de murmuração, de falta de esperança, de amargura. Porque alguém, irmãos, que vive uma vida plena no Senhor, com seus olhos abertos, ele sabe o propósito do dia, ele é intencional em tudo que ele faz, ele sabe entender as estações, o momento que Deus está fazendo, ele sabe o momento que Deus está tratando com ele, ele sabe discernir até o momento que Deus está levando ele ao deserto. Ele sabe perceber quando ele erra, irmãos. Quando eu estou lá em casa e de alguma forma eu falei uma palavra um pouco mais dura com a minha esposa, eu sei que eu preciso pedir perdão, eu sei que eu não deveria falar. Porque quando Jesus está no caminho, Ele te constrange, Ele deseja que você seja a sua melhor versão, Ele deseja que você seja santificado, que você seja aperfeiçoado, Ele deseja que você pareça com Ele. É por isso que Ele está caminhando, Ele quer que você ande nos passos dEle, Ele quer que você caminhe nos passos dEle, na velocidade dEle, na direção dEle. É quando você percebe Jesus no caminho. É a maior prova que a gente tem tido de que pessoas às vezes até sabem que Ele está ali, mas não sabe onde, não percebe. Eu vim aqui nessa noite, além de dizer para você que Ele está no seu caminho, eu vim aqui pedir você para que você o perceba. Você não tem dimensão o número de livramentos que Deus te deu no dia de hoje. Você poderia ser alvo de uma bala perdida, você poderia ter sofrido um acidente de carro, você poderia ter caído diante de um infarto, você poderia ter acontecido tantas coisas com você e com os seus, com a sua casa, com a sua descendência, e você está aqui, você está no lugar certo, na hora certa, você está buscando o Criador, você está levantando as suas mãos e adorando o nome de Jesus, você está aqui abrindo o seu coração, você está aqui com a sua Bíblia aberta, você está aqui em comunhão com os irmãos, você está no melhor lugar, na hora certa, com as pessoas certas. Deus livrou você, Ele guardou você. É por isso que eu estou aqui para dizer para você: limpe os seus olhos nessa noite, abra os seus olhos nessa noite e permaneça com eles abertos. Reconheça Jesus na sua vida, agradecendo pelo seu patrão,
pela sua casa, pelo fôlego de vida, pela sua fé, pela sua casa. Irmãos, alguém que percebe Jesus no caminho, imagina se eu estou vindo para a igreja, um caminho, eu estou ali, eu e Jesus, um diálogo, um relacionamento íntimo. Estou a caminho da igreja, cheguei na igreja, diante dessa companhia eu vou chegar na igreja, eu vou ficar disperso? Não, eu vou chegar na igreja, eu vou adorá-lo de todo o coração. Eu estou no caminho da casa dos meus pais, Jesus está ali, eu e ele, um relacionamento íntimo. Eu chego na casa dos meus pais, o que é que eu vou fazer? Eu vou honrá-los, eu vou aproveitar aquele tempo, eu vou beijar minha mãe, eu vou dizer que amo meu pai, eu vou brincar com os meus irmãos, eu vou brincar com os meus sobrinhos, eu vou desfrutar daquele ambiente, porque Jesus, Ele veio comigo. Eu estou indo para o trabalho, amanhã 7 horas da manhã, Jesus está ali no carro, sentado do lado, o Espírito Santo falando ao meu coração, um louvor tocando no carro. Irmãos, quando eu chego no trabalho, você acha que eu vou murmurar? Você acha que eu vou fazer um montinho de gente ali para falar mal do patrão? Não, eu vou ser grato, eu vou trabalhar, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou dar o meu melhor ali, eu vou ser o mais excelente, eu vou usar do meu horário de almoço, talvez 1 hora que tenho, eu vou almoçar em 20, 30 minutos, e vou gastar os outros 30 minutos falando do amor de Jesus para alguém. Por quê? Porque quando eu estava indo para o trabalho, eu estava ali com Ele, Ele está no trabalho comigo. Perceba Jesus. Uma das coisas mais lindas é que Jesus não depende de nós para estar do nosso lado. Ele não depende da nossa percepção. Ah não, se você me perceber, aí eu vou. Não, eu já estou aqui. Jesus está sempre pronto. Ele está sempre no lugar certo. Ele está à espera o tempo inteiro de uma fala, de um arrependimento, de uma troca de ideias, Ele está ali. O texto diz que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. A terceira coisa que eu vim falar com você nessa noite é para que você convide Jesus para a sua casa. Interessante, irmãos, que os olhos deles foram abertos na mesa. A mesa de Jesus, ela é didática. A mesa de Jesus, ela é confrontadora, mas ela também conforta. A mesa de Jesus não tem espaço para fuga. Não é sobre o que a gente parece ser dentro da igreja. Não é sobre as frases bonitas que a gente posta no Twitter ou na foto do Instagram. Os olhos são abertos quando você é o que é dentro de casa. Você quer conhecer um verdadeiro cristão? Vai na casa dele. Já tive experiências aqui na Matriz de líderes de GC, frutífero, prega bem. Chegar para ele e falar: vou te fazer uma visita. For na casa dele, chegar lá, tudo bem, a mãe está lá, recebe, tem bolo, tem café, tem pão de queijo, tem tudo. Aí o infeliz vira e fala assim: mãe, eu só vou ali na padaria comprar mais alguma coisa. O menino sai, quando ele sai, a mãe fala assim:
É, pastor, que bom que ele saiu. Porque esse que você conhece na igreja não é o que é dentro de casa. Ele me xinga, ele fala palavrão, ele desobedece o pai. Interessante que eles convidam Jesus. E para mim esse é o ponto dos olhos serem abertos. Se Jesus passa e eles não convidam, o texto vai dizer que Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles chamaram. Essa chamada, esse convite, essa espontaneidade de dizer: entra, Jesus, é o que faz os nossos olhos se abrirem. É o que faz a gente saber e ter a certeza que Ele está no caminho, e é o que faz a gente percebê-lo dia após dia. É na mesa, é no dia a dia, é no ordinário, é no cotidiano, é no simples, é na tratativa com a esposa, é no dia a dia, é no ônibus, é dentro do carro, é como você lida com o seu filho está lá esperneando, você desce da cruz, você fala o que não deve, você está lá no trabalho, está conversando com alguém, você está sendo tentado de alguma forma, você cai. Os olhos foram abertos na vida comum daqueles dois homens. No fim da noite, na mesa, dentro de casa. Seja quem você é em todos os lugares. Se não for para a gente ser o que a gente prega, o que a gente canta, vamos rasgar a Bíblia, vamos fechar a igreja, vamos embora, irmão, vamos para o mundo que é melhor. É dentro de casa que os nossos olhos são abertos. As maiores experiências com Deus a gente tem dentro de casa. Irmãos, o sermão que Deus mais fala comigo é eu lá na sala da minha casa, meus filhos dormindo, a minha esposa deitada, eu vou para a sala. É nesse lugar que os olhos são abertos, que você vê o que você não percebeu no dia, no caminho. É dentro de casa. Não basta você saber que Ele está no caminho e percebê-lo. Jesus exige um relacionamento mais íntimo. E não tem outro lugar que fala mais sobre intimidade do que em casa. Você leva todo mundo da sua casa? Não. Você seleciona a dedo quem você convida na sua casa. Alguns você toma café no shopping, numa cafeteria, você almoça no trabalho, mas poucos é o que você diz: não é na cafeteria, é lá em casa. Jesus que é o centro da sua casa, Jesus que é o trono do seu lar, Jesus que é o trono do seu casamento. É nesse lugar que os nossos olhos são abertos. Os olhos deles foram abertos e eles falaram: como que a gente não percebeu antes? Jesus, como se Ele dissesse: cumpri meu objetivo. Ele desaparece, se revela aos outros discípulos, e todos percebem que Ele estava vivo, ressurreto, diante dos homens, antes de ser assunto aos céus. Eu vim aqui nessa noite dizer 3 coisas para você. Te dar a certeza que Ele está no seu caminho, você queira ou não. Te fazer um convite a percebê-lo. E pedir para que você faça um convite a Jesus, para que Ele vá, habite dentro da sua casa. Interessante que na mesa que Jesus nos ensina aqui, teve pão, teve graças, teve gratidão. Não tem como, irmãos. Não tem como Deus não se mover diante desse ambiente. Não tem como. Eu fui para casa hoje e os meus filhos estavam almoçando e eu tinha que levar para a escola. E a mesa, todos sentados, e a gente orando e depois comendo. É diferente, irmãos. É diferente.
diferente, não tem espaço para que o diabo se mova, para que o diabo entre, não tem desenho, não tem isolamento, não, é família. Casa é sinônimo de família. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Você pode ficar de pé para a gente orar, você pode aplaudir o nome de Jesus.